Nessa aula, vamos falar sobre as definições de margem e de espaçamento interno dos elementos. Vamos começar pela margem, certo? Então, só relembrando, nós aprendemos no vídeo aula anterior a definir o tamanho dos objetos. Lembrando que apenas objetos de bloco podem ter os seus tamanhos definidos. Então, uma vez definido o tamanho, ou uma vez que o tamanho dos elementos tem lá o seu tamanho já padrão, nós podemos definir os espaços entre esses elementos, certo? Os nossos elementos, nesse caso a margem, vamos dizer assim, nesse caso a margem pode também ser aplicada a elementos de linha, embora o seu comportamento pode não ser como esperado. Mas os elementos de linha, quando a gente define margem na horizontal, eles até aceitam bem e trabalham legal. O problema é na vertical, que gera um problema maior. Enfim, e aí a propriedade então a propriedade que a gente vai usar para definir o espaço entre os elementos é a propriedade margem, que em inglês se chama margem, certo? E aí como nós definimos? Margem, dois pontos, e temos algumas opções de valores, tá? Então, a primeira opção é o valor alto, e esse valor alto ele é utilizado para centralizar um elemento ou alinhar esse elemento à esquerda, depois à direita, depois nós vamos ver como fazer isso. Ou então definir um tamanho, um tamanho em pixel, em em ou em porcentagem, conforme nós desejarmos. Ou então a opção inherit, que é aquela opção de herdar o valor do elemento pai. Lembrando que as margens podem ter valores negativos. Então nós podemos criar margens e dizer, olha, essa margem ela tem um valor negativo. E o que significa uma margem ter valor negativo? Ela vai adentrar ao espaço do outro objeto, certo? Às vezes a gente deseja isso por alguma questão, etc. É possível. E nós também vamos ver um exemplo com relação a isso aqui. Bom, a gente pode definir aqui diferentes formas, né, ou diferentes tipos de margem, ok? Então, por padrão, nós vamos colocar um valor e essa margem vai ser aplicada, como estava aqui no exemplo, né, a gente coloca um valor e essa margem é aplicada para em todas as direções, na parte superior, inferior, do lado esquerdo e do lado direito. No entanto, a gente pode definir várias margens, colocar vários valores. Então, por exemplo, se eu colocar 4 valores para minha margem, ela vai assumir que o primeiro é do topo, o segundo é da direita, o terceiro é da parte inferior e o terceiro é da esquerda. Se eu defino 3 valores para minha margem, então eu vou entender que eu tenho topo, e aí eu tenho direita e esquerda sendo um valor, e depois o elemento inferior, a base. Se eu definir 2 valores, então eu vou definir um valor para o topo e para a base, e um valor para a direita e para a esquerda. E se eu defino um valor só, aí serve para todo mundo, como nós já tínhamos visto anteriormente, certo? Bom, além disso, a gente pode ir direto naquilo ao invés de definir daquela maneira que eu mostrei anteriormente, também é possível a gente ser mais específico e dizer, olha, eu quero mexer só na margem inferior, só na margem superior, ou só na margem esquerda ou na margem direita. De que forma isso é feito? A partir da propriedade margem top, margem bottom, margem left e margem right, ok? Então são os valores que a gente tem. E lembrando que no caso das margens, especificamente no caso das margens, vai haver uma junção das margens quando a parte inferior, um elemento da parte inferior tem uma margem e o topo do outro elemento tem outra margem. E aí, bom, eu acho que é mais fácil eu mostrar, que vai ser mais fácil do que... Então vamos para os exemplos, que isso vai ser mais... A gente vai entender melhor o que eu quero dizer. Vamos começar com a margem, definição de margens, depois a gente vê os detalhes. Então eu vou colocar aqui um div id bloco 1, certo? Vou colocar um elemento div aqui com bloco 1. Como nós já aprendemos a definir também o tamanho para eles, então vai ficar mais fácil agora. Veja, sou o bloco 1. Vou colocar aqui bloco 1 e vou criar um segundo div que eu vou chamar... Opa, desculpe. Eu vou chamar um segundo elemento de bloco 2. Então eu tenho o bloco 1, bloco 2. A gente pode definir aqui alguns comportamentos para ele. Então vamos dizer que o nosso div ele vai ter uma cor de fundo. Background 1px solid red. Background color vai ser purple. E nós vamos ter uma border também. Border 1px solid red. Ok. Purple não, vou usar pink, que eu gosto de uma cor clara, que fica mais fácil de ver. Então note que o que aconteceu aqui, nós definimos para o nosso elemento
nós não definimos tamanho, se a gente quiser a gente pode colocar aqui, ó, vamos definir um widget aqui vou colocar aqui uns 400 pixels de widget, e vamos colocar um height de 150 pixels, para a gente ter os nossos blocos aqui de um jeito mais interessante, ok? Bom, feito isso, agora a gente pode definir, por exemplo, ó, vamos colocar especificamente para o bloco 1, vamos mexer nas margens dele para ver como que isso vai funcionar. Então nós temos a primeira forma de usar a margem, que é colocar um único valor para a margem. Então se eu coloco um único valor, por exemplo, 10 pixels, o que vai acontecer? Veja a diferença, ele colocou 10 pixels na esquerda, 10 pixels na direita, 10 pixels na esquerda, na direita, no topo e na base. Então esse espaço que nós temos aqui é o espaço da margem bottom. Se a gente aumentar esse valor, vamos colocar aqui um valor maior, 50 pixels. Então, a gente vai ver uma margem maior. Se esses elementos nossos estivessem dentro de um outro container, vamos criar aqui um outro div, barra div, e vou criar uma classe aqui para ilustrar isso aqui. Vou colocar aqui class fundo. Vou criar uma classe de fundo e vamos dizer que a minha classe de fundo vai ter uma background color. Vou colocar yellow aqui para a gente conseguir distinguir. Opa! Ok. O que aconteceu aqui com o nosso elemento? Por que ele... Ah, é porque a gente colocou um tamanho pro... Desculpa. O que aconteceu aqui? Olha só, gente, o que aconteceu? Aconteceu um problema aqui, né? Eu criei um div, tá? Mas eu defini um tamanho máximo, um tamanho pro div. Então, mesmo o div container tem um tamanho. Vou usar outro elemento. Vamos usar aqui vou usar um nav. Pronto. Já se adequa, tá? Okay. Qualquer elemento aqui seria suficiente para para a gente colocar os nossos elementos, só para a gente ter esse fundo para entender a distância que está acontecendo aqui. Então note que nesse caso algumas coisas aconteceram aqui que a gente pode notar, e aí começa sendo os comportamentos dos navegadores. Veja que a margem superior aqui não foi respeitada, tá? Na verdade foi respeitado, mas ele não considerou, ele se juntou com a margem do pai dele, certo? Do elemento nave aqui. Veja que eles estão com a mesma margem, ó, né? Ele não está considerando esse elemento aqui como... o certo seria a gente ver uma margem amarela aqui, certo? Bom, além disso, nós temos... eu vou mostrar a margem alto, né, que eu tinha mencionado. Ao invés de colocar então um tamanho aqui, a gente pode colocar aqui margem alto. Quando nós colocamos margem alto, veja o que vai acontecer. Ele vai ficar centralizado, tá? No caso, a margem alto. E aí, veja em relação ao bloco 2, né? Vou criar aqui o bloco 2 para a gente também poder fazer alguns testes. Com relação ao nosso bloco 2, eu posso colocar o margem left alto. E aí ele fica centralizado à direita, certo? Porque eu coloquei que essa margem... Somente essa margem ela é automática. Então ela vai ocupar todo o espaço que ela tem disponível. Nesse caso aqui, a gente fez inclusive a gente pode explorar várias coisas aqui, ó. A primeira, se eu colocar dois valores, um dos valores é para a parte superior e inferior e o outro valor é para a parte esquerda e direita. Então quando eu coloco a margem left e right alto, ele acontece isso aqui. Se por acaso eu colocar um valor, por exemplo, vou colocar aqui 30px, ele vai 30px e alto. Então o que ele vai fazer? Ele vai usar na parte superior e inferior 30 pixels e na parte esquerda e direita ele vai usar a propriedade alto, para que ele fique de forma automática, certo? E aí a gente já está vendo todas as variações, ó, porque aqui eu estou definindo apenas uma margem específica, tá? E se eu tentar, nesse caso, definir uma margem superior para esse elemento no meu bloco, aqui no bloco 1 ficou no meu bloco 2, se eu tentar atribuir uma margem para o meu elemento do bloco 2, veja o que vai acontecer. Não vai acontecer muita coisa não. Margem top. Vou colocar aqui, ó, veja que isso aqui está 30, né? Então eu vou colocar um margem top 20 pixels, certo? Na expectativa de que eu aumentasse 20 pixels aqui, mas aqui acaba acontecendo o que eu estava explicando anteriormente, que é a junção das margens. Quando nós temos dois elementos, o de cima tem a margem inferior e o de baixo tem a margem superior, ele não aplica as duas margens,
ele aplica a margem de maior tamanho. Então, nesse caso, ele só considera a margem superior de 30, certo? A não ser que essa margem seja maior. Por exemplo, se eu colocar aqui 50, aí ele vai respeitar, ele vai usar o tamanho dessa margem e não vai usar o tamanho dessa margem aqui. Se a gente inspecionar esses elementos, nós vamos ver aqui, ó, nas caixas o que está acontecendo. Olha só o tamanho das margens, como que ficou aqui. Ficou dessa forma, por um elemento e para o outro elemento, ok? Bom, isso é com relação às margens, certo? Então, lembrando que a margem alta serve para centralizar e a gente vai definir os tamanhos aqui que forem necessários. Além disso, nós temos também a questão do espaçamento interno, certo? E o espaçamento interno é entre a borda e o conteúdo do texto. E aí, com isso, a gente cria espaço entre o conteúdo e a borda do elemento, tá? Então, os valores permitidos para a propriedade padding, e aí o nome da propriedade é padding, tá? Esse espaçamento interno, com G no final. Lembra que margem não termina com G, certo? Mas o padding a gente vai terminar com NG. E aí a gente vai definir um tamanho, que pode ser em pixel, em ou porcentagem, ou a palavra inherit, que é para herdar do elemento pai. E diferente das margens, aqui vale ressaltar que diferente das margens, o padding ele não aceita valores negativos. Ah, eu esqueci de mostrar os valores negativos lá na margem, já volto lá e mostro para que vocês vejam. Mas o padding não permite que os valores sejam negativos, tudo bem? Bom, e aí como que a gente faz? Funciona muito parecido, a diferença é, na verdade, assim, é muito similar ao margem e o padding, a diferença é que a gente vai usar margem ou vai usar a palavra padding, depende do que a gente quer fazer, tá? E aí, no caso, a forma de funcionamento, funcionando com 4 valores, com 3 valores, com 2 valores, isso funciona de um modo muito similar ao uso da margem, ok? Nós vamos fazer os exemplos e vai entender melhor isso. E também a gente pode fazer o padding top, padding bottom, padding left e padding right, ok? Vamos para os exemplos, e aqui eu volto aqui e coloco opa, eu perdi aqui a referência, cadê você? Aqui, vamos para esse exemplo, certo? E então vamos lá, ó. O que vai acontecer aqui? Vamos colocar para esse elemento aqui, por exemplo, para o meu bloco 2, eu vou colocar, ao invés de colocar uma margem top de 50 pixels, eu vou colocar de menos 50 pixels. E o que vai acontecer? Ele vai menos 50, ou seja, ele vai sobrescrever o espaço de outro elemento. Ó. Se eu colocar 100, ele vai... Vamos supor, como esse bloco aqui ele tem tamanho 150, né, de altura, ele tem tamanho 150 de altura. Se eu pedir que, se eu colocar 150 de altura, ele vai... Ah, tá, aqui tem a margenzinha aqui embaixo que ele está respeitando, né? Então, se eu colocar 180, ele vai ficar exatamente do lado do outro elemento, certo? Essa diferença que a gente vê aqui é a diferença do tamanho da borda, daí eu teria que fazer 182, por exemplo. Aí sim, aí ficou exatamente idêntico. Por quê? Porque a gente colocou uma margem negativa. E aí, a partir daí, a gente começa a ver que é possível começar a centralizar as coisas. Veja, tudo bem que aqui a gente está usando margem alta, né? E os tamanhos deles não são... mas se eu não colocasse margem alta aqui, por exemplo, vamos colocar uma margem de 30 pixels. E aí, aqui também, a gente começa a ver umas coisas... a margem left, aqui a gente pode colocar, por exemplo, que uma margem left aqui vai ser de... Qual que é o tamanho dessa caixa? Se de 400, se eu colocar aqui 400, o que vai acontecer? Ele vai... 400 pixels, claro, não posso esquecer da unidade de medida. Ele quase vai ficar ali, né? Se eu colocar um pouquinho mais, 450, ele já fica do lado, um bloco do outro, certo? Então, notem que a gente começa a ter a possibilidade de, apenas usando esses recursos de margem, controlando com margem negativa, de começar a especificar alguns blocos aqui que vai permitir o nosso distribuir melhor o conteúdo. Tá? E com relação ao padding, que é o que a gente acabou de ver, bom, vamos fazer o padding, ver o padding acontecendo. Note que o nosso texto ele está muito próximo à borda. Certo? Então eu posso vir aqui, vou fazer isso no próprio div. Posso vir aqui e colocar um padding. Ó. Padding no div de... Vamos começar com um valor pequeno. Vou colocar 20 pixels aqui. E aí nós temos... E aqui deixa eu só zerar essas margens aqui, voltar aos que era antes, só para não ficar tão confuso. Tirar essa margem negativa.
E aí a gente fica mais, ó, beleza. O que aconteceu aqui? Ah, eu apaguei a chave. Opa, sem salvar, ó, beleza. E a margem left ficou bem grande, né? Vamos deixar um valor menor aqui, tá. Então nós temos esse elemento e veja o que aconteceu agora com o texto, uma vez que eu mexi no padding aqui, ó, defini que o valor é 20, certo? Então ele pega e define então esse espaçamento de 20. Se eu definir para cada... aí a gente tem as opções, né? Por exemplo, ao definir o padding, eu posso definir padding superior, inferior, eu posso fazer tudo isso num comando só. Lembrando que ele sempre começa pelo topo e vai rodando no sentido horário. Então nós temos, por exemplo, eu vou colocar aqui diferentes paddings para vocês verem. Eu vou colocar no topo um padding de 50 pixels. Na direita a gente não está vendo porque tem pouco texto, mas se eu colocar bastante texto aqui, ó, vamos continuar colocando teste de mais texto e mais textos para que haja quebra de linha e possamos ver a distância entre os elementos. Então eu estou colocando aqui um texto para a gente ver a distância. Então aqui eu coloquei 50, tá? No padding do right, eu vou colocar um padding bem curtinho aqui, só para a gente ver, de colocar de 5 pixels. Tá? Então, nesse caso aqui, aí na parte bottom eu vou colocar 150 pixels para a gente ver um espaço maior. E eu vou colocar também um padding de... a parte inferior eu vou colocar de 50 também para a gente ver isso acontecer. Então, ó, veja o espaçamento que eu posso colocar aqui. Vou colocar um valor diferente aqui, 30. Posso colocar um valor para cada opção, tá? E ele vai assumir. Lembrando que nesse caso aqui, ó, nós colocamos uma... se eu inspecionar esse elemento, o que vai acontecer se eu olhar aqui para o modelo dele, ó? Então, ele tem uma altura, certo? Mas veja que o comportamento dele, a borda, ele não vai ser definido pela altura apenas. É a altura mais o padding, ó. E o padding, esse é o padding dele. Então, se eu definir com um elemento eu quero que ele esteja 150 de altura, isso é a altura, mas se eu definir um padding para ele, ele também vai ter o padding. Então, vamos supor que eu queira definir aqui, ó, para esse elemento, eu quero que ele tenha 30 de padding, certo? Então agora ele está tendo 150 de altura mais 30 de padding. E se eu não quisesse que ele tivesse esse padding, ou seja, que ele respeitasse esse espaço, eu quero que ele tenha essa distância da borda, mas eu quero que ele respeite o espaço. Então eu tenho que ir lá e tirar 60 da altura. Eu poderia colocar aqui que ele vai ter 90 de altura, por exemplo. E aí ele vai ficar com o tamanho que eu desejo, que é 150. Por quê? Ele está com 90 de altura mais 60 de padding, porque ele tem 30 na parte inferior e 30 na parte superior. Lembrando que daí nesse caso, o padding não aceita conteúdo. Então, se eu precisar colocar bastante conteúdo aqui, ele vai extrapolar o valor dessas propriedades. Ok? E a gente pode, além de definir a propriedade padding dessa forma, colocando múltiplos valores para os paddings, a gente pode também, se for o caso, ser direto, né? Ah, eu quero mexer só no padding tal. Então, por exemplo, vamos colocar no bloco 1 aqui, vamos dizer que a gente só quer um padding de padding left de, sei lá, 100 pixels, porque que ele comece num lugar maior. Então, veja que ele aumentou o tamanho do nossa caixa. Por quê? Porque a gente está colocando um novo tamanho agora, porque o padding vai contar no tamanho, mas aí a gente tem esse espaço para a borda, ok? Então com isso a gente entende, e aí vale a pena fazer alguns testes de brincar com os elementos, definir uma margem para eles e definir diferentes paddings, diferentes margens e ver como que isso acontece, qual que é a dinâmica desse funcionamento, ok? No próximo vídeo nós vamos falar sobre as bordas.